Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu costumo começar meus vídeos, você está no canal Evangelista Ziltônio, meu nome é Ziltônio. E hoje com mais uma palavra de Deus para o teu coração. Fazia algum tempo que eu não tinha postado nenhum vídeo na correria do dia a dia, mas hoje a gente vai postar mais esse vídeo em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. A palavra de hoje vai ser no livro de Juízes, o quinto livro da Bíblia, depois de Josué. Abra aí no capítulo 6, a gente vai ver do versículo 11 até o versículo 16. Amém, pessoal? Vamos à leitura da Bíblia. O tema é o chamamento de Gideão. Amém, pessoal? E diz assim: Então o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho, que está em Orfa, que pertencia a Joás. Abisitra e Gideão, seu filho, estavam malhando trigo no lagar, para pôr salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, dizendo: Senhor é contigo, ó homem valente. Respondeu Gideão: Ah, Senhor meu, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito das tuas maravilhas que nossos pais contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Tornou-o o Senhor: Eu não estou contigo? Ferirás o medianita como se fosse um só homem. Amém, pessoal? Pessoal, esse chamado de Deus para o Gideão foi um chamado importante. Você pode contemplar aqui o chamado. Gideão estava no largar, Gideão estava só, Gideão estava ali só. A Bíblia não diz que Gideão clamou, a Bíblia não diz que Gideão se chamou, mas Deus estava vendo Gideão naquela situação. Deus estava contemplando Gideão naquela situação. Então o anjo do Senhor foi lá. O anjo do Senhor, você pode prestar atenção que aqui diz o anjo com letra maiúscula, ou seja, o Senhor Jesus, o próprio Deus, estava ali orientando a ele. Ele não clamou, mas Deus o chamou, Deus o convocou. Deus tinha um plano na vida de Gideão, que Gideão, apesar de ser um homem só, Gideão estava ali na luta, Gideão estava ali na fé, Gideão não desistiu, Gideão estava só, Gideão estava tentando salvar ali o pouco de trigo que tinha contra os medianitas. Os medianitas eram mais um inimigo do povo de Deus, e os medianitas já tinham massacrado o povo de Deus, porque o próprio povo de Deus, esse próprio Gideão, tempos atrás tinha derrubado o altar de Baal, que era o altar da idolatria, que era o pecado, porque sempre Deus se afastava do povo quando o povo estava no pecado. Então, do mesmo jeito, foi nessa situação. Gideão estava ali malhando trigo, Gideão estava na luta, Gideão não desistiu. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Eu contemplo você talvez nessa situação. Talvez você esteja só. Talvez você ache que você esteja só nessa luta tão difícil. Não sei com o que você está passando. Talvez uma família com câncer. Talvez um filho nas drogas. Talvez um marido. Talvez um casamento querendo se separar. Uma situação financeira. Não sei o seu lagar, não sei qual a sua luta, mas Deus sabe. Então Deus está contemplando. Pode ter certeza que Deus, como estava aqui, o anjo se apresentou a ele. E Deus faz nesta manhã, nesta tarde, não sei. Deus está te apresentando. Deus está dizendo que está contigo. Gideão ouviu que era o anjo do Senhor. Então no versículo 12 diz assim: Então o anjo lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Deus, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei o horário, está dizendo para você: seja valente, você é um homem valente, você é um escolhido, você está nessa luta, você está passando essa dificuldade, mas você não desiste. Por quê? Porque você sabe que você tem um Deus. Talvez você não tenha o conhecimento do poder desse Deus que está na tua vida, mas o Senhor diz contigo, no versículo 12, o Senhor é contigo, homem valente. Deus está falando com você, meu irmão, minha amiga, que Deus está contigo, que você é valente, que você não desiste, que você está na luta, que você está na fé. Gideão estava só naquela situação, mas Gideão não desistiu. Gideão foi à luta, Gideão tentou salvar o pouco que tinha, mas o pouco que tinha com Deus é muito, com Deus se torna grande. Então diz assim no versículo
no 13, aí Gideão diz assim, Gideão, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreviveu tudo isso? Sempre é a mesma situação. Quando nos sobreviveu algo difícil, quando nos sobreviveu uma dificuldade, a gente pensa logo, por que, Senhor? Eu não sou teu servo, eu não vou para a igreja, eu não faço a campanha, eu não faço isso, eu não oro, eu não jejum. É sempre assim, a gente questiona Deus. A gente questiona Deus e ele questionou o Senhor. Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreviveu tudo isso? É sempre assim, meu irmão. A gente questiona Deus. A gente questiona a Deus, às vezes, para os nossos próprios pecados, porque o povo estava em pecado, porque o próprio Gideão tinha derrubado o altar de Baal. Por isso que Deus se afastou. E aqui mostra que Deus que se manifestou. Aqui não mostra que Gideão clamou ao Senhor. Aqui não mostra que Gideão buscou ao Senhor. O próprio Deus se manifestou a Gideão. E diz assim, no versículo 13, continuando, respondeu Gideão, ao Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreviveu tudo isso? O que é feito das tuas maravilhas, que nossos pais contaram, dizendo, nos fez tirar o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do Midianita. Ele achou que foi Deus. Achou que foi Deus. Sempre a gente acha que o culpado é o Senhor. Sempre a gente acha que nossos erros, o culpado é Deus. Aqui o culpado foi o pecado. O pecado que separa o homem de Deus. O pecado que tem um muro de separação. Quando você está em pecado, como é que Deus vai te abençoar você no pecado? Foi dessa situação. Ele questionou ao Senhor. Ele questionou ao Senhor. Mas Deus não tem nada a ver com a sua situação. Deus não tem nada a ver com o seu pecado. O seu pecado é que afasta você do Senhor. Como afastou o povo aqui de Deus. E através de Gideão, Deus chamou Gideão. Deus sempre chama um, meu irmão, minha irmã. Deus sempre chama um. Talvez Deus tenha chamado você na sua casa, na sua família. Você seja o Gideão da tua casa. Deus quer te usar para salvar a tua família. Deus quer te usar para salvar a tua casa. Deus quer fazer a diferença na tua vida. Mas só depende de você. Não depende mais do Senhor. Não depende mais de Deus. Então aqui, no versículo 14, então virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, livra Israel, porventura não te enviou. Deus está falando ao teu coração, vai nessa tua força, vai para a igreja, muda a tua situação, ora que eu vou fazer a diferença, ora, vai na fé que Deus vai te dar vitória. Deus está falando com Deus, está falando com você nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, no seu horário, que você vai ver esse vídeo. Então Deus está dizendo vai, Deus está dizendo vai e livra Israel, porventura não te enviei. Deus é que está falando, meu irmão, é Deus que está falando, vai na fé, eu que estou falando contigo através desse vídeo, através desse irmão, vai, meu irmão, que Deus vai te dar vitória, só depende de você. Deus está mandando você ir, Deus está dando a ordem. Então, quando Deus dá a ordem, meu irmão, pode ir que Deus vai dar vitória, pode ir que Deus vai fazer a diferença na tua vida, porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele será o hoje, ontem será eternamente o mesmo Deus. Aí no versículo 15 diz assim, então ele disse, Senhor meu, como livrarei Israel e a minha família? Mais uma vez ele questiona a Deus. Ele não consegue entender ainda, e muitas vezes a gente também às vezes não consegue entender que é Deus que faz, não é a gente. É Deus que dá a capacidade. Deus não escolhe capacitar, Deus capacita os escolhidos. Aqui ele questionou Deus, veja como ele diz, Senhor meu, como livrarei Israel? Eu e a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Ou seja, ele estava achando que era ele estava achando que é através das forças dele, e do mesmo jeito é a gente é fraco, mas não é nossa fraqueza, não é nossa pobreza, é Deus que faz. Quem impedirá o agir de Deus, meu irmão? Quem impedirá o agir de Deus? Como se pode impedir? Agir de Deus, quem impedirá? E aqui ele questiona, ele diz, Senhor, quem sou eu? Às vezes você não fala, quem sou eu, meu irmão? Quem sou eu? Eu sou pobre, não tenho condição nem de ir para a igreja, eu não tenho nem um sapato. Não é Deus, meu irmão. Não é Deus. Deus não está preocupado com o rico, com o pobre, quem tem condição, quem não tem. É Ele que faz, é Ele que levanta, é Ele que prospera. É Deus, não é você. Então ele diz aqui, aí ele diz assim, eis que minha família é a mais pobre. Não importa se tua família é a mais pobre, não importa se tu é o mais pobre, não importa se tu não tem condição. Deus é que vai na frente, Deus é que dá a condição, porque Ele é que pode todas as coisas. Nunca é você, é sempre Deus. Ele aqui questiona. Muitas vezes a gente também não questiona Deus. Meu Deus, como é que eu vou fazer, Senhor? Eu estou cheio de dívida, como é que eu vou pagar, Senhor? Eu estou desempregado, Senhor. Olha a minha situação, como é que eu vou fazer, Senhor? Mas Deus está te dizendo, eu é que vou fazer, eu é que vou abrir a porta, eu é que vou na frente. É Deus
Deus que faz, meu irmão. É Deus que faz a diferença. Então seja o Gideão, seja o levantado, seja o escolhido de Deus na tua casa, na tua família. Deus é contigo. Deus é contigo. Aí tomou-lhe no versículo 16, para a gente encerrar, já vai quase 10 minutos. Diz assim: tomou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás o medianita como se fosse um só Deus, um só homem. O Senhor está dizendo que não é quantidade, meu irmão. Deus está contigo, você com Deus é a maioria. Veja aqui como ele diz no versículo 16: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, já que é eu que estou contigo, ferirás o medianita como se fosse um só homem. Deus está dizendo, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esse vídeo, Deus está dizendo que é Ele que vai fazer. Você ferirá o teu inimigo, você ferirá, Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir aquela porta, Deus vai abrir a porta de emprego, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai curar, não importa o que seja, se é um câncer, se é AIDS, não importa, Deus vai na frente, Deus é que cura, Deus é que abençoa. Tu vai ferir essa doença, tu vai ferir essa maldição, tu vai ferir o que quer que seja que está na tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. É isso que eu falo para você nessa pequena mensagem. Seja o Gideão da tua família. Você recebe o chamamento de Deus e Deus vai te dar vitória. Deus vai tirar tudo dessa situação em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vamos fazer uma pequena oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, mais uma palavra do Senhor, mais essa palavra abençoada, meu Deus, que eu tenho certeza que Tu está falando ao coração desta pessoa, desse irmão, talvez essa pessoa que não seja cristão, talvez essa pessoa que nunca ouviu falar do Senhor Jesus, mas ela ouviu esse vídeo, ela viu. Então, Pai, dá vitória a ela, que ele seja o Gideão da sua casa, da sua família, que ele seja levantado, Senhor, que o Senhor vá com ele, que o Senhor dê vitória, que o Senhor abençoe, Pai. Eu te peço, abençoa cada uma dessas pessoas que está ouvindo esse vídeo, não sei o horário, não sei o dia, mas o Senhor conhece o coração dessas pessoas, que essas pessoas, meu Deus, que o Senhor possa, do jeito que o Senhor fez com o Gideão, faça com ela, que o Senhor seja com ela, que ela seja um valente do Senhor. Eu te oro desde já da vitória, Senhor, que o Senhor fire essa doença, que o Senhor fire esse desemprego, que o Senhor fire essa situação dessa pessoa, que o Senhor fire a maldição no casamento, a separação, que o Senhor fire a contenda, que o Senhor fire essa droga na vida dos filhos dessa pessoa, que o Senhor fire todo o mal, Senhor, e que essa pessoa seja abençoada e tenha vitória em nome de Jesus. Meu irmão, fica com mais esse vídeo, que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo em nome de Jesus, amém?